Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, indiferente do horário que você estiver acompanhando mais um podcast aqui do Diário de Vacaria, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje temos um assunto aí que vai realmente ampliar o como que a comunidade aqui de Vacaria tem em suas mãos o poder de realmente contribuir com o desenvolvimento de toda a região dos Campos de Cima da Serra. E para falar mais sobre isso, eu recebo aqui pela primeira vez, certamente de muitas, meu amigo professor Adair Adams, ele que é diretor-geral do campus de Vacaria do Instituto Federal e também tem uma responsabilidade muito grande de ser o presidente do CORED, dos campos de Cima da Serra. Professor Adair, é um prazer recebê-lo, seja muito bem-vindo. O prazer é todo meu, bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado por esse espaço que colabora com o desenvolvimento da região, pelo menos em termos de informação, de comunicação, e que é um dos pilares para o desenvolvimento de um conjunto de ações que favorecem aquilo que seria, ou deveria ser, o caminho para organizar toda uma estrutura de desenvolvimento regional, desenvolvimento local também. Professor, antes de a gente entrar diretamente na pauta do CORED, só queria abrir um parênteses aqui para primeiro lhe perguntar um pouco sobre a jornada de uma pessoa que acumula duas funções tão importantes para a nossa comunidade. De um lado, a responsabilidade de estar diante de um Instituto Federal de Educação que representa, dentro do segmento, a maior evolução que a cidade teve, pelo menos aí nos últimos 20 anos. Eu não me recordo, sendo bem sincero, quantos anos faz que o Instituto foi instalado, mas mais ou menos me recordo em torno desse número, 15, 20 anos, mais ou menos por ali? O Instituto como sede própria, com CNPJ e com portaria, ele é desde 2015 aqui do ano. Mas ele está desde 2005, 2006, já como extensão do primeiro campus Sertão, que ainda era escola agrotécnica, e depois, a partir de 2008, quando há a criação dos institutos federais, ele passa também a ser extensão do campus Bento Gonçalves, ofertando cursos, sobretudo do Pronatec, cursos profissionalizantes. Então tem, como você disse, já uma longa história aqui em Vacaria, que foi trabalhado por muitas pessoas, pela comunidade, foi um projeto gigantesco e que concluiu com a consolidação da criação do campus Vacaria, com portaria, com sede própria, e hoje ele faz parte da rede, mas é uma instituição independente, com CNPJ próprio. Se reporta à reitoria, que está em Bento, mas concordo plenamente, é uma grande conquista para o município, porque além de ser uma instituição de ensino, vinculado com isso, também ele tem por meta o trabalho de desenvolvimento daquilo que a gente chama dos arranjos produtivos locais. Então, potencializar os que tem e ajudar a criar novos. Se de um lado a gente está avançando, só para fazer o registro, o Instituto Federal tem a parte do ensino médio, do curso técnico, existem cursos técnicos, na verdade, curso superior, e tem uma jornada, muitas vezes, que os alunos estão participando pela manhã, pela tarde, pela noite, uma jornada intensa, e ele está localizado, pessoal, eu acho que todas as pessoas já sabem, aqui na cidade, fica entre o quilômetro 5, mais ou menos, é por ali, professor? A referência do endereço. Isso. As referências são boas, Nós temos Capão do Índio, o Simva, Naturovos, antigo centro de pesquisa, FEPAGRO, que hoje é DDPA, Então é nesse caminho aí que hoje está o campus Vacaria. E uma coisa que eu acho bacana a gente ver, porque lá em 2005, eu me recordo numa oportunidade de estar indo lá, me recordo que eu fui na época com o prefeito Suzin, depois eu acho que foi com o prefeito Eloy, a gente ia até lá e parecia que ele era um pouco mais distante. Agora a gente começa a ver todas as empresas que estão se instalando ali na região. A gente começa a ver até, inclusive, agora recente aqui no governo, se eu não me engano, foi no governo Amadeu, foi feito o asfalto ali, não sei se foi no Amadeu agora, foi recente, chegou até o asfalto, até o campus também. Então, ele está próximo da comunidade, está acessível e tem também toda a parte do transporte público que também conecta isso. Então, a gente vê o Instituto muito perto da comunidade aqui de Vacaria. É isso, professor? Isso. Essa construção do caminho, que foi com o Amadeu agora do asfaltamento, e a consolidação também de um polo empresarial, que está sendo desenvolvido, a área industrial lá próximo à FEPAGRO, tornou o campus mais próximo da cidade e da comunidade geograficamente, facilita muito.
Mas também, com todos os projetos e todos esses cursos, o campus Vacaria ele está próximo da comunidade no ensino, na pesquisa, na extensão, como você mencionou. Os alunos, uma boa parcela deles tem acesso a bolsas, né, vinculadas ao ensino, pesquisa e extensão. E essa semana, né, hoje, inicia o que nós designamos como Salão do Conhecimento, né, que são apresentados todos os trabalhos de pesquisa, de ensino e de extensão dos estudantes, cadastrados por professores, sejam eles bolsistas recebendo recursos, sejam eles voluntários, né, como existem vários projetos. Todos eles têm por finalidade pensar alguma questão, alguma ideia, processo ou produto que possa colaborar com o desenvolvimento local e regional. Essa é uma das tarefas. Então, todo esse trabalho também é uma busca de tornar o campus mais próximo da comunidade, socialmente, culturalmente, e todas as outras formas. Se de um lado a gente fala dessa responsabilidade de ser o diretor-geral do campus aqui de Vacaria, professor, a gente tem que também falar do outro lado de uma responsabilidade também muito importante, que é de ser o presidente do Cored dos Campos Cima da Serra. Para o pessoal entender o que é isso. O que significa um Cored, professor? Ótimo. A minha participação no Cored, ela iniciou lá com a gestão do professor Adaleste, né, o nosso pesquisador da Embrapa, e fiquei junto com ele por 4 anos. Então, dentro do Cored, você pode ter um mandato de 2 anos, mais 2 anos, né, pode ser reconduzido. Então, esse é o regimento que estabelece. Os Cored, eles foram criados com a finalidade de proporcionar um desenvolvimento regional e local com a participação direta das pessoas. Então, o próprio Conselho é um conjunto de pessoas que tem por missão e que se envolve, que busca pensar propostas, alternativas, ideias para o desenvolvimento da região. Esse é um Conselho Regional de Desenvolvimento. É uma ideia muito pontual. E essa participação, ela se deve em função também do meu envolvimento junto à comunidade, como professor do Instituto, principalmente na formação de professores, né, da rede municipal aqui de Vacaria, da rede estadual e também dos municípios da região. Então, acabei me envolvendo e participando de várias outras instâncias de formação, ou pelo menos que estão relacionadas às tarefas, né, afins do Instituto. E eu diria que o Instituto e o Cored, eles estão conectados, hein, com as outras instituições também, né? Todas deveriam participar disso. E esse é também um posicionamento pessoal em termos de oportunidade e de responsabilidade enquanto cidadão. Eu acredito que também, professor, a gente tem nesse espaço, né, uma das oportunidades, até ia lhe perguntar sobre isso, a gente tem uma oportunidade concreta da população contribuir com o desenvolvimento dessa região. E principalmente nesse momento, muita gente conhece o nome Consulta Popular, mas nem todo mundo entende exatamente o que é isso. O senhor poderia explicar um pouco para nós o que significa esse momento? Exato, né? Dentro da nossa estrutura política brasileira, temos a democracia, né, como forma de governo, forma de Estado, é a República, né? Então tem um conjunto de leis que regem aquilo que são as demandas da democracia. No entanto, a nossa democracia brasileira ela se dá principalmente em termos de decisão daquilo que vai ser efetivado em termos de ações, sejam de qual estrutura da sociedade, de forma indireta. Nós escolhemos os nossos representantes. No caso da consulta popular, nós temos aquilo que a gente chama de uma possibilidade de democracia direta. Nós escolhemos, como você bem mencionou, quais são as principais propostas ou ações que devem ser implementadas local e regionalmente em termos de desenvolvimento. A função é pensar o desenvolvimento, né? Às vezes, e aí se entende também que a consulta popular ela tem a finalidade de atender certas demandas que estão faltando, porque é uma instância de aquisição de recursos, né, junto ao governo do Estado, para atender. Mas a finalidade primeira e finalidade última, diria, da consulta popular é pensar a proposta de desenvolvimento local e regional. Esse é o principal. E nós temos, né, pensando na sociedade, o conjunto de demandas que tem. Às vezes a gente esquece do que pode ser pensado em termos de desenvolvimento a curto, médio e longo prazo. Isso nós temos uma dificuldade no Brasil,
para várias ações, várias perspectivas, sejam elas na educação, na economia e outras. Nós temos sempre quase que uma espécie de ansiedade, porque nós pensamos que tem que ser resolvido hoje, nós não conseguimos pensar propostas a longo prazo. Por exemplo, o que nós queremos para o Brasil em termos de educação daqui a 10, 15, 20 ou 30 anos, né? Então nós temos hoje, pensando a partir do Fórum aqui Municipal de Educação, pensando também o que vão para a educação para os próximos 10 anos. Isso é fundamental. Se um país, uma região, um estado não pensar a longo prazo, ele vai ficar sempre cumprindo com demandas que são do dia a dia. Os países mais desenvolvidos, a gente sabe que eles pensaram propostas a longo prazo. Pegar um caso, né, que sempre é muito falado, né, que é o caso da China, que atualmente, né, tem feito uma frente em relação aos Estados Unidos. Nós temos 2 grandes países. Estados Unidos já é um modelo de desenvolvimento a longo prazo, mas a China também. Para quem pensa, né, do investimento, eles estão desde 1980, mais ou menos, um pouco antes, investindo em média 25% do seu PIB em educação e pesquisa, porque eles sabiam, né, que isso era uma demanda muito pontual. Estados Unidos faz isso, né, os outros países europeus também fazem. Então, o Conselho Regional de Desenvolvimento tem por essa tarefa, né, por mais que sejam propostas muito singelas que vão ser votadas, mas elas são propostas que teriam pelo menos como meta aquilo que é longo prazo, seja, por exemplo, no turismo, né, que foram votadas várias propostas nos últimos anos. Isso é uma questão que resolve um problema agora, mas que vai proporcionando um desenvolvimento do setor econômico, cultural, enfim, né, que é o turismo, a longo prazo. E isso sim é pensar numa ação propriamente de desenvolvimento. Professor, eu até fico pensando, quando a gente faz essa analogia em relação a um longo prazo, a gente tem um desafio no sentido de entender as demandas que a gente tem nesse momento e imaginar como que elas seriam quando elas são projetadas lá na frente. Até a gente está olhando agora, Gabi, vou te pedir um favor, coloca na tela. Pessoal, vocês estão vendo agora aqui no site que a gente está colocando, que é o site da Consulta Popular, alguma dessas demandas, que são demandas que foram colocadas abertamente por toda a população, né, professor? Que vem realmente das mais variadas. Essa é a primeira instância, que é o momento onde a população entra no site e coloca o que realmente as pessoas estão visualizando. Esse é um processo que a gente pode dizer que é um processo de escuta ativa da população, professor? Exatamente. Quando eu falo de participação democrática direta, o primeiro passo é isso, né? Que cada cidadão na região tem o direito não só de votar, mas na consulta popular também de expressar, de registrar aquilo que ele entende como sendo o mais importante ou mais fundamental para o desenvolvimento regional. Então, de fato uma escuta ativa. A consulta popular é esse espaço de construção de argumentos, de propostas em que cada um pode participar. Não importa se você está ocupando um cargo político, um cargo administrativo ou, né, representante de uma determinada instituição. Então é uma abertura, né? É um espaço, é uma arena, é uma praça pública onde é que cada um pode expressar aquilo que entende como sendo mais importante para o desenvolvimento regional. E aí que está uma das questões fundamentais desse processo que você menciona, de que hoje nós temos uma dificuldade de participar nos espaços em que a vida é decidida. Nós temos, isso é um ponto muito importante. Nós não somos necessariamente consultados para os projetos, por exemplo, que vão ser votados no Legislativo Federal, estadual. Nem sempre somos escutados, né? Eles são propostas que são pensadas, nós temos nossos representantes. E a consulta popular, ela é essa possibilidade de você expressar, né? Então a gente vê um conjunto de propostas que foram cadastradas aqui, né? Todos os anos, aí, nos últimos anos, temos um crescimento em relação a isso, esse envolvimento, essa participação. É um aspecto muito bom que as pessoas entendam. Olha, eu posso expressar. E aí vem uma questão de consciência política também. Quando a gente vai conversar com as pessoas, informalmente, né? Em qualquer espaço, vê que as pessoas têm muitas teorias de como gostariam que o mundo fosse, né? Tem teorias fantásticas. No entanto, quando você começa a construir essa ideia em termos práticos, de executá-la, você vê já que tem dificuldades. Esse, né, poderia ter muito mais. Alguns corédios, né, pelo menos comentaram que chegaram a ter 80, 90 propostas. E agora, amanhã, né, que nós teremos um segundo momento que a gente vai falar depois, que é de fato ver a execução disso. Se são propostas razoáveis, de fato, se são propostas execuíveis. Porque aqui nós estamos
propriamente no mundo teórico, né, propondo essas ideias que possam ser colocadas. Então é um espaço, dá para dizer que a consulta popular é um espaço onde que a vida é decidida, no caso localmente, né, com propostas muito singelas. Agora, isso garante então essa participação e ao mesmo tempo ele também significa de que quem é proponente assume uma certa responsabilidade sobre isso que está propondo, no caso. Professora, ao ter a oportunidade de ter o senhor aqui na nossa participação aqui no podcast, remete realmente a uma pergunta. A gente está vendo que um espaço de consulta estava aberto e com toda uma população, né, que se aproxima aí dos 64 mil, passa, na verdade, 64 mil habitantes, a gente tem 16 propostas enviadas. Sendo que não existia nenhum tipo de barreira, né, para a pessoa poderia colocar, como a gente pode ver, inclusive algumas que passaram. Primeira coisa, como que a gente analisa esse número de 64 mil para 16? A população precisa participar mais? Com certeza, com certeza. Eu, pelo menos, tenho observado, né, junto com os colegas que estudamos algumas questões muito pontuais da sociedade, minha área das ciências humanas, a arena política, social e econômica, ela tem sido, né, pauta praticamente todos os cidadãos, né? E sobretudo a maior parte de críticas, né? Então as acusações, as ofensas de quem são os nossos representantes, dizendo que não tem interesse e que não querem fazer nada, e, enfim, são aqueles comentários, né, os mais jocosos possíveis. Mas aqui está uma demonstração, né, de um espaço em que a gente já divulgou muito nos últimos anos, né, desde lá da gestão do Adalécio, anteriores também, o Dalla Santa, né, que foi um dos caras mais importantes nessa recuperação, na recuperação e na permanência do Coré de Campos de Cima da Serra, né, depois, né, vários outros que continuaram, mas eu vou falar desses últimos anos aqui, que são os anos em que eu também faço parte, né, que tenho conhecimento. A gente vê que as pessoas, de fato, é muito mais fácil você julgar aquilo que está sendo feito do que você pensar e propor algo diferente. E quem garante que aquilo que você está propondo é melhor do que está sendo feito? Mas nós criamos uma cultura, né, de crítica, de questionamentos, e ao mesmo tempo isso faz com que essa crítica ela deixa transparecer um certo envolvimento, mas que não é. Envolvimento é isso, né? É você entrar, né, debater, construir propostas, cadastrar essas propostas, depois participar da votação. E aí, não só aqui nessa questão do cadastramento das propostas. Nos últimos anos, a gente vê até uma dificuldade para atingir 2% dos votantes do município para conseguir o recurso, né? Que é uma pauta que eu vou falar depois. Então, o recurso só consegue, a proposta só consegue o recurso se ela tiver 2% dos... Eu estou falando de 2% dos votantes. E nós temos dificuldades, às vezes, para conseguir isso. Então, além das propostas, que são poucas, né, para dada... Então, nós temos 24 propostas de todos os campos de cima da serra, de uma região que tem 104 mil habitantes. E depois nós temos dificuldades que alguns municípios ainda de chegar a 2%, né, de ter, sei lá, caso que nem de Vacaria, são 1.000 e poucos votos, né, que precisa para atingir os 2%. Então nós temos uma dificuldade de participação desde o início até o final da consulta popular. Gabi, coloca na tela aí para nós. Pessoal, a gente venceu, o professor me corrija se eu estiver errado, a gente passou pela primeira etapa, que foi aquela etapa que é justamente o que o senhor estava falando agora, que vem lá do dia 15 até o dia 10 de agosto, onde essas propostas, das mais variadas, escritas de todos os tipos, foram coletadas, foram recebidas. E aí cabe realmente o registro. Tivemos no nosso município de mais de 64 mil habitantes, apenas 16 propostas concretas, né, para que isso se reverta a um recurso para o nosso município. Em seguida, existe uma fase que é a fase de assembleias iniciais regionais. O que é essa fase, professor? Essa fase, na verdade, ela é mais de divulgação e de pensar as propostas que são colocadas. Mas o que a gente faz, né? Nós saltamos essa regional intermediária e vamos direto sempre para a Assembleia, que é regional ampliada, no caso, né? Então, que são as propostas, as reuniões que vão acontecer. Essas aqui são simplesmente para debater as propostas ao nível municipal, tá? Essas iniciais regionais. Elas não são obrigatórias, né? A obrigatória é a primeira, que é a submissão das propostas, porque só poderão ser votadas propostas que foram cadastradas.
Se elas são boas ou não são boas, isso é uma questão posterior, que vai ser decidido, mas só pode ser votado aquelas que foram cadastradas. E a próxima etapa, então, que nós temos, né, são as assembleias regionais e ampliadas, onde é que nós teremos que vai para a quarta etapa. Essas duas são para quem, de fato, né, quer fazer, que seria nos municípios, nas locais, né, então fazendo todo esse debate. Mas pensando de que o nosso maior desafio é mobilizar para o cadastramento das propostas e depois para a escolha das propostas que vão ser votadas e a votação, essas 3 etapas são extremamente obrigatórias. A gente concentra mais esforço nelas porque elas são aquelas que têm um resultado factual, um resultado também direto sobre aquilo que nós podemos decidir. Professor, a gente chega então nessa terça-feira, dia 9, aqui em Vacaria, no momento onde daquelas 16 propostas que foram apresentadas para Vacaria, vão ser feitas, vão acontecer diálogos, né? Vai acontecer uma assembleia para elencar quais dessas propostas aí vão ter, na verdade, espaço numa célula de votação para que seja votado e o recurso destinado aos campos de cima da serra. É isso, professor? Exatamente. Amanhã nós temos 2 reuniões na Câmara de Vereadores, aqui de Vacaria. A primeira, ela é uma que é chamada de Assembleia Regional. E depois ampliada, que daí tem a participação do pessoal da Secretaria do Estado, que coordena toda a consulta popular. Elas vão acontecer das 9, começa às 9, tem a primeira, e depois logo na sequência tem a segunda. Porque elas têm por pauta a principal questão: a decisão de quem são os delegados, quantos delegados que vão cuidar da consulta popular, e também escolher as 6 propostas que vão compor a cédula de votação. Dessas 6 propostas vai ser decidido também quantas vão receber recursos, se 2, 3 ou 4 ou 5 ou 6, no caso. Geralmente tem sempre decidido sobre 2, né? Uma tem que ser regional e outra tem que ser local. Então, e qual é o valor que será destinado para cada uma das propostas eleitas? Pode ser 50% para cada uma do montante que é destinado para Campos de Cima da Serra, ou pode ser 40-60, 30-70, depende da Assembleia. É conhecido esse número, professor? Sim, nós temos hoje, né, destinado para os Campos de Cima da Serra, do total de 60 milhões que são destinados para a consulta popular do Estado, a nossa região vai receber R$ 2.228.571,43. Esse é o montante. Em que condições ela recebe isso aí? Já é certo que vem isso aí ou tem que vencer alguma etapa? Isso já está certo. Esse é um recurso que está aprovado, inclusive, dentro lá, né, da questão orçamentária do Estado. Isso já faz parte do orçamento de 2025, votados para execução em 2026. Então, nós temos agora nesse período, inclusive, né, dentro do Estado e dentro da Federação, a construção do orçamento 2026. Esse recurso já faz parte do orçamento do Estado, 60 milhões. E dentro desses 60 milhões já está destinado, é certo isso. Claro que para receber esse recurso vai depender. Então, a primeira parte é o cadastramento das propostas. A segunda parte, uma vez que a proposta for eleita, ela precisa construir um projeto, porque daí cada uma das propostas ela vai ter uma área específica. Por exemplo, turismo, ela vai ter que construir o projeto junto com a Secretaria Estadual do Turismo. Se é um projeto da área da agricultura, vai ser junto com a Secretaria do Estado da Agricultura. Mas isso no segundo momento, né? Isso depois da votação, exatamente. Depois da Assembleia Regional Ampliada que acontece nessa terça-feira, aí sim vai para uma segunda janela de composição, né, digamos assim, de qualificação desse projeto, para que o recurso, enfim, chegue ao destino final, é isso? Exatamente. E aí tem um ponto bem importante, né, porque algumas pessoas já questionaram, mas nem todos os recursos da consulta popular foram executados de anos anteriores. Por quê? Porque tem algumas propostas que têm uma certa dificuldade depois de construir o projeto. Como é que você executa esse orçamento? Porque tem uma estrutura burocrática, né, legal, que faz com que qualquer recurso que é recurso público, né, tanto do município, do Estado quanto da nação, que precisa seguir um rito para que ele seja liberado. E tem alguns projetos que demoram, né? Porque aí tem questões de parcerias, tem questões de viabilidade técnica, viabilidade jurídica. Então ele tem um trâmite, tem projetos que chegam a demorar 4 anos até que eles sejam, de fato, recebam o recurso para poder serem executados, né? Então, mas isso não quer dizer que esse dinheiro não vai vir.
Esse dinheiro está disponível. Esse dinheiro... Ele só está aguardando os devidos trâmites para que eles realmente atendam os requisitos para que o recurso seja aprovado pelas leis e normas vigentes, né? Exatamente. Esse recurso é garantido para a nossa região. Esse recurso ele não vai ser diminuído, ele não vai ser bloqueado nem nada. Esse é um recurso já garantido para a nossa região. Esse é um ponto importante. Nessa terça-feira, quem participa? Nós estamos fazendo o convite para toda a comunidade, né? Toda a comunidade pode participar, é aberto, é um evento, não é só para lideranças, não, é para toda a população que tem pelo menos esse sentimento de responsabilidade com aquilo que quer, né? Para esse recurso destinado para a região. Então ele está totalmente aberto, é só chegar na Câmara de Vereadores, né, a partir das 9 horas, e pode então participar, que vai ter toda a organização, né? A questão da apresentação das propostas, depois a defesa das propostas, e aí a Assembleia vai escolher as 6 que vão, né, para a cédula. Ponto importante, professor. Depois que a gente começa a entender essa relação toda de votação, a gente tem um acesso que vai na célula que acontece mais para frente. A gente tem aqui do dia 6/10 de outubro, 6/10, na verdade, até 10/10, quando acontece essa votação. Até lá, a população tem mais detalhes desses projetos ou isso é uma coisa que vai ser depois? É somente depois. O que hoje as pessoas têm acesso, né? Se até se puder baixar um pouco ali, né? Sobe. Tá mostrando aqui, então vai em propostas, né? Ali tem, então do caderno de demandas, tem exatamente, né? Mostrando o percurso, né? Aí vai na região dos campos de cima da serra e vai acessar, então, aqui que é o caderno de demandas elegíveis, né? Que é essa aba que você estava colocado aqui, você tinha aberto, né? Essa aqui são essas informações que as pessoas elas vão acessar. Não tem mais nada, por enquanto, além disso. Então, amanhã, né? Por isso que essa reunião é tão importante, porque o primeiro passo foi feito. Foram 24 propostas de toda a região. Mas a minha proposta pode não receber recurso? Com certeza, porque talvez ela não vai nem para a cédula de votação, né? Essa amanhã é o segundo momento mais importante da consulta, né? E o terceiro depois, claro, é a votação final, né? Primeiro é o cadastramento. E amanhã a gente vai definir de todo esse conjunto de 24, 6 propostas específicas que vão compor a cédula. Que entre essas 6, 2 serão contempladas, né? E vejo até uma certa dificuldade aqui para o pessoal amanhã, né, professor? Porque, sim, por exemplo, uma das coisas que Vacaria, por exemplo, precisa de mais é a construção de um centro de eventos. Está aí caindo de maduro, né, esse espaço. Mas também, ao mesmo lado, a gente vê a questão de que aqui foi colocado construção de açudes, tu vê a questão da própria construção de quadras. Então, assim, são várias prioridades importantes para o município, mas que realmente precisam amanhã serem priorizadas, né? Não que elas não sejam importantes, mas, enfim, a participação popular amanhã é que vai definir o qual delas ocupa o maior espaço. É isso, professor? Exatamente. Amanhã, no fundo, a gente vai decidir quais são as propostas entre as cadastradas que têm maior prioridade. Mas, olha, pegando esse conjunto que você mostrou, a gente vai dizer, olha, construção de quadra de tênis nos espaços públicos existentes talvez seja maior do que outra, ou então a construção de um centro de eventos. Amanhã a gente decide, né, quais são as mais importantes, para que depois, entre essas mais importantes, a população possa escolher 2 que receberão o recurso. Professor, além de falar sobre a consulta popular, falar sobre essa etapa que está acontecendo amanhã, eu queria que o senhor falasse só em relação até à sua experiência de 6 anos já envolvido com os Coredes aqui, o Cored dos Campos de Cima da Serra. Professor, o que a gente espera que aconteça amanhã, professor? Primeiro ponto, né, depois de um movimento que a gente já conversou anos anteriores, né, 2015, 2016, nós tínhamos grandes mobilizações da consulta popular, a Casa do Povo enchia, 2017, né, por pautas que eram vinculadas sobretudo à saúde e à segurança. Então, a aprovação, né, de compra de viaturas, de equipamentos para o hospital, isso movimentava muita gente. Essas 2 pautas foram retiradas do Cored, da consulta e segurança. Não podem mais participar. São 2 áreas que não têm. Elas não fazem parte da consulta popular. E aí houve um esvaziamento das assembleias das consultas populares. Então houve um esvaziamento muito intenso, né? Porque parece que, tirando essas 2 demandas, não teria um ganho direto para a população, que seria, no caso, principalmente a saúde, né? E a segurança também. E a partir, então, de 2020, 2021, a gente começou todo um trabalho para que as pessoas pudessem voltar a participar.
E chegamos a ter anos aí, claro, também teve um pouco a pandemia, né? Mas tivemos anos que tinha 10, 15, 20 pessoas no máximo, né, participando. Ano passado já conseguimos, pelo menos, encher a Câmara de Vereadores em termos de participantes nessa Assembleia, que é da escolha das propostas, né, que é um ganho. Então, a expectativa e a esperança desse percurso que essas assembleias continuem crescendo, né? Campos de Cima da Serra, Vacaria, né, todos os municípios que fazem parte precisam se mobilizar mais e ajudar a pensar. Não é só para escolher uma proposta que vai receber recurso, mas aqui a gente já tem um panorama de quais são as prioridades da região. Então, se eu sou um gestor político, eu vou olhar aqui e ver que tem várias questões que são muito pontuais, né? Tem 2 que vão receber. Mas aqui nós temos já um panorama de quais são as demandas que a população, de modo geral, tem, e quem está dentro né, de setores de gestão, seja na prefeituras, Câmara de Vereadores ou outra, também já está demandando. Aí é uma visualização. E isso deveria crescer muito mais, porque aqui nós temos um quadro que não sejam apenas de interesse individual, né, ou até de algum pequeno grupo, mas são de interesse local e regional, mais de desenvolvimento mesmo. Então, a minha grande expectativa, né, que eu tenho de que amanhã a gente tenha uma grande assembleia, tenha um grande momento, né, de debate, discussão sobre o que é prioridade para o nosso desenvolvimento. Muito bem. Professor, quero lhe agradecer pela vinda até o estúdio aqui do Diário de Vacaria. Acabamos introduzindo um pouquinho a pauta do Instituto Federal, com muito orgulho dessa instituição que faz muito pelos vacarianos, mas falamos principalmente sobre esse trabalho importante que o senhor conduz ali na presidência do CORED dos Campos de Cima da Serra. E amanhã, né, na verdade, o pessoal que está acompanhando o podcast, né, terça-feira, dia 9, a partir das 9 horas, na Câmara de Vereadores aqui de Vacaria, vai acontecer esse momento importante onde as prioridades para a consulta popular vão ser elencadas, na verdade, para compor a célula final que vai definir onde o recurso vai ser aplicado. Mais alguma coisa, professor? Agradeço muito, tá? Esse espaço, né, se tornou mais uma referência para a nossa participação. Isso é um espaço de democracia, né, que as pessoas podem acessar essas informações e também participar nas decisões, naquilo que são as escolhas dos rumos da nossa região. E precisamos nos mobilizar cada vez mais nessa participação, independente de partido, independente de quem está na gestão, independente de qualquer, né, opção que você tenha, política, outra, porque isso aqui tem a ver com a vida de cada um, com a vida de cada uma, da comunidade, da nossa região. E a gente está pensando não em questões apenas para o presente, mas também pensando nas gerações futuras, né, que esse é um desafio que nós temos lá no Instituto, que nós vamos trabalhar, o que nós vamos construir para o presente, mas também esse presente em relação ao futuro, que deve ser, pelo menos, sempre de uma vida boa para todas as pessoas. Muito bem, professor. Muito obrigado pela sua vinda até o estúdio do Diário de Vacaria. Para você que acompanhou mais esse podcast, importantíssimo que você participe, que vá até a Câmara de Vereadores, né? Temos uma responsabilidade como cidadãos aqui da nossa comunidade de justamente colocar as prioridades no lugar que elas devem estar. E para isso, a sua responsabilidade de ir até lá é uma responsabilidade que impacta diretamente em todas as nossas vidas. Por quê? Porque a gente tem realmente a oportunidade de mudar, talvez com o centro de evento, talvez com outros investimentos que também fazem parte aí dessa conversa que vai acontecer amanhã. A qualquer momento a gente volta chamando o que é prioridade, levando o que é prioridade para você que acompanha o trabalho do Diário de Vacaria. Valeu, gente. Até a próxima.